A soma das raízes da equação 4 elevado a x, isso tudo elevado a 2x menos 1 é igual a 64. O que a gente pode perceber? Que essa não é uma simples equação, é uma equação onde eu tenho uma variável no meu expoente, logo eu tenho uma exponenciação. E para isso a gente precisa aplicar as propriedades de expoente e precisamos aplicar as propriedades da potenciação. Então, quando eu penso nas propriedades da potenciação, eu penso que tudo isso que está aqui está elevado a 2x menos 1. Logo, eu preciso multiplicar o x pelo 2x menos 1. Agora, quando eu penso que eu estou falando de uma variável no meu expoente, eu uso qual estratégia? De que tanto o meu primeiro membro quanto o meu segundo membro precisam ter apenas um termo de cada lado para que eu tenha bases iguais e iguale os meus expoentes. Beleza? Show de bola. Então, vamos fazer isso acontecer, né? Então, aqui eu vou ficar com 4 elevado a x, que multiplica quem? 2x menos 1. E isso tem que ser igual a quem? A uma potência de base 4. E essa potência de base 4 tem que fazer com que o 64 vire essa potência. O que eu faço? Se você não sabe de cabeça, você vem aqui no cantinho, ó, e fatora o 64. Então, 64 é divisível por 4? Sim. Professora, mas a fatoração não pode ser só por primos? Pode, sem problema algum. Mas eu posso fazer ela pelos fatores, né? Ou seja, pelos divisores que eu gostaria, que no caso é o 4. Então, se eu dividir 64 por 4, isso vai dar 16. Por 4 vai dar 4. Por 4 vai dar 1. Ou seja, 64 é a mesma coisa que 4 ao cubo. Show de bola. Então, o que a gente faz agora? A gente multiplica esse x pelo 2x e o x pelo menos 1. Então, vamos ficar aqui com 4 elevado a 2x ao quadrado, x vezes menos 1, que vai ficar menos x. Isso é igual a 4 elevado a 3, 4 ao cubo. Maravilha. E agora? O que a gente faz? A gente, já que temos bases iguais, a gente iguala os nossos expoentes. Igualando os nossos expoentes, ficaremos com 2x ao quadrado menos x é igual a 3. Opa, uma equação do segundo grau. Então, peraí, se o seu A, né, do seu ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0, ou seja, se o A da sua equação de segundo grau não é igual a 1, para fazer produto de Schilling fica um pouco complicado. Então, nossa ideia é aplicar quem? Bhaskara. Então, vamos aplicar Bhaskara nessa nossa equação. Então, eu tenho aqui que o meu A é igual a 2, tenho que o meu B é igual a menos 1 e tenho que o meu C é igual a menos 3. Então, aplicando Bhaskara, Bhaskara diz que delta ao quadrado é igual a... Desculpa, que delta é igual a B ao quadrado menos 4C. Então, B é quem? Menos 1. Então, menos 1 ao quadrado menos 4 que multiplica 2, que multiplica menos 3. Então, delta é igual a menos 1 ao quadrado, que vai dar quem? 1. Menos vezes menos, mais 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Então, delta é igual a quem? A 25. Ah, mas basta dizer o seguinte, se eu tenho um x, que é a nossa variável da equação, é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, sobre 2a. A gente aplica os valores de a, de b e do delta na nossa equação. Bom, quem é b? Menos 1. Então, x é igual a menos 1, que é o menos b, né? Mais ou menos raiz quadrada de quem? De 25 sobre 2, que multiplica 2. Então, o seu x vai ficar igual a 1, mais ou menos 5 sobre 4. Então, eu tenho dois valores para x. Eu tenho um x1 e eu tenho um valor de x2. Quem é o meu primeiro valor? Já que eu tenho uma equação de segundo grau, nós temos até duas raízes, né? Ou eu tenho nenhuma, ou eu tenho uma, ou eu tenho duas raízes. Beleza. Então, x1 vai ser quem? 1 mais 5 sobre 4. E o meu x2, que é a minha segunda raiz? 1 menos 5 sobre 4. Então, mais 5 sobre 4 é 6 quartos. 6 quartos são todos os dois valores. Podem ser simplificados, dividimos por 2, que vai dar 3 meios. E 1 menos 5 é menos 4 sobre 4, que vai dar menos 1. Só que ele quer o quê? A soma das raízes. Então, a gente vai somar. Vamos somar quem? 3 meios e vamos somar menos 1. Por que a gente soma essas duas? Porque soma das raízes. O que são raízes? Raízes são os valores que tornam essa equação verdadeira. Que valores? Os valores de x, né? Então, vamos somar 3 meios mais menos 1.
Peraí. Mas na hora que eu somo frações, o meu denominador, ele precisa ser o quê? Igual. E como o denominador não é igual, então muitos falam assim, vamos fazer MMC. Beleza, maravilha. Fazer o MMC é descobrir um número que seja comum ao 2 e ao 1 que está aqui embaixo ao mesmo tempo. Mas peraí, professora, eu não posso dizer que 1 é a mesma coisa que um número sobre ele mesmo? Posso. Então, se eu quero um denominador igual a 2, a minha estratégia é fazer com que esse 1 sobre 1 vira 2 sobre 2. Porque 2 sobre 2 é a mesma coisa. Só que eu quero um valor negativo. Então, eu vou escrever menos 2 sobre 2. Então, a gente vai ficar com 3 menos 2 sobre 2. 3 menos 2 que vai dar 1. 1 meio. Está lá a nossa resposta final dessa questão. É a nossa letra C. Então, beijo para vocês. Tchau, pessoal.